semana e Deus falou ao meu coração, porque desde o início da semana eu tive muito tempo assim, uns tempos bons em família. Tive tempos com a minha família, tempos com meu irmão, meus sobrinhos. Essa semana, para a honra e glória do Senhor Jesus, um sobrinho meu se formou em medicina e nós ficamos muito felizes por isso, porque nós acompanhamos toda uma luta, há toda uma história por trás dessa conquista. E quando ele concluiu ali o seu curso, passou-se toda uma história, um filme se passou na minha cabeça. E eu glorifiquei ao nome do Senhor por isso. Eu tive a honra, houve um culto lá na Assembleia de Deus, Embaixada do Reino, no bairro da Pedreira, em Belém. E nesse culto ele me convidou para poder abençoar o anel. Foram 3 celebrações, teve um culto, teve uma missa e teve o momento da entrega do canudo. E no culto ele me convidou para que estivesse ao seu lado, no momento das bênçãos do anel. Enquanto eu estava lá, queridos, ele começou a falar: tio, eu quis te convidar, porque eu quero honrar a sua vida, pelo senhor não ter desistido do meu pai, pelo senhor não ter desistido da minha família, e porque o senhor se posicionou. Hoje eu estou aqui concluindo esse curso e eu quero honrar a sua vida. Enquanto ele falava essas palavras, queridos, eu me emocionei muito. Enquanto ele falava, eu só entregava isso ao Senhor. Senhor, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, porque eu não sou digno de nada. É o Senhor na minha vida que me conduz, e se eu estou recebendo essas palavras aqui, que elas sejam todas direcionadas a Ti, porque se não fosse o Senhor na minha vida, me ajudando a me posicionar, a Te buscar, esse momento eu não estaria vivendo aqui. Queridos, foi um momento assim que Deus me tocou muito, 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 muito. Eu só baixei os meus olhos, olhei para ele e disse: meu filho, que você seja um homem relevante aqui nessa terra, que você faça a diferença, que todos os sonhos, planos e projetos que Deus tem para você se cumpram, que você realmente entenda que Deus entrega nas suas mãos uma forma de cumprir o mandamento, que é de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você, como médico, você tem como expressar esse amor através da medicina. Não se cale, deixe que Deus use a sua vida para a honra e glória dele. Isso para mim me marcou muito, queridos. E Deus, no final da semana, me conduziu lá para consagrar o escritório do irmão Costa, como ele acabou de testemunhar agora. No momento que nós estávamos ali, toda a família reunida, toda a família dele estava lá, seus filhos, seu irmão. E nós oramos ali e consagramos aquele espaço. E eu olhando ali, sabe, aquele pessoal todo envolvido, Everton, o filho do irmão Costa, toda a família ali feliz, porque conquistaram algo. E eles estavam ali em família felizes. E eu falei com Deus: Deus, eu acho que o Senhor quer me conduzir a uma palavra sobre família domingo. E quando foi ontem, apesar de toda a gripe, Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você essa noite. Amém, meu amado irmão? E a minha intenção é que ao final desse culto, você saia valorizando mais ainda a sua família. O seu bem mais precioso, queridos, é a sua família. Nada mais é importante do que a sua família. Tudo vai passar. Tudo vai passar. As coisas aqui são perecíveis. Nada aqui nessa terra é eterno. Mas o que você plantar no coração da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, isso é para a eternidade, para a honra e glória deles. Não deixamos coisas. Um homem de Deus e uma mulher de Deus deixam um legado. Falei para o meu sobrinho: deixe um legado. Plante uma semente no coração das pessoas. A partir de hoje, uma nova etapa começa na sua vida. Eu quero declarar aqui essa noite sobre a sua vida, meu amado e minha amada irmã, que você seja assim. Deixe um legado na sua casa, deixe um legado no coração dos seus filhos, para que quando eles lembrarem de vocês, eles possam dizer com toda certeza: meu pai e minha mãe foi uma mulher de Deus, e se hoje eu estou aqui, foram porque eles me conduziram nos caminhos do Senhor. Isso é o que importa, queridos. Nada mais. Deus vai nos abençoar com toda certeza, porque Ele ama nos abençoar. E Ele quer que nós venhamos a provar do melhor dessa terra. Sim, Ele quer que nós venhamos a ter um bom carro, uma boa casa, uma boa estrutura, que você se forme, que você seja relevante, que você seja competente. Mas o objetivo de todas essas coisas é que você cuide bem da sua família. Porque tudo o que vai restar no final
é a sua família. Deus e a sua família é que vão estar ao seu lado. Muitos têm deixado de lado, muitos não têm cuidado da sua família, porque não têm investido bem, não têm colocado a sua família sobre um alicerce. E a casa, quando ela não está bem alicerçada, essa casa ela vai ruir, ela vai cair. E casa, queridos, que não tem uma boa sustentação, que não é bem sustentada por Jesus, por Cristo, essa casa ela pode até se manter em pé, mas é por pouco tempo. Agora, quando essa casa está bem sustentada na rocha, que é o Cristo Jesus, essa casa vai render frutos e frutos para a eternidade. Que seja assim na sua casa, que a sua casa seja um jardim regado, um jardim frutífero, um jardim cheio da presença de Deus. Que a sua casa seja morada do Altíssimo, lugar da habitação do Senhor, onde há amor, a paz, alegria, prosperidade, porque é assim que devem ser as casas dos filhos de Deus, daqueles que amam a Deus. Deus tem grandes coisas preparadas para você. A palavra de Deus nos diz que ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, aquilo que penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem um lindo projeto para você ainda. Talvez você pense assim, pastor, mas a coisa não está muito boa lá em casa. Acredite, Deus está preparando a sua vitória. Porque não é por nós, é para a honra e glória dele. Amém, queridos? Amém. Se for para aplaudir, aplauda bem forte, porque ele é digno. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24. Esse texto está lá no finzinho do Sermão do Monte, quando Jesus fala das boas aventuranças. Então ele encerra o Sermão do Monte com essas palavras, que está no Evangelho de Mateus 7, de 24 a 27. Os irmãos acharam? Amém? Mateus 7, de 24 a 27, a palavra do Senhor nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sábio, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Queridos, o texto que nós acabamos de ler aqui agora, Jesus nos mostra, através de sua palavra, dois tipos de pessoa: a pessoa que é sábia e a pessoa que é insensata. E ele nos fala de duas casas, de duas fundações e também de dois finais diferentes. Um que edificou a sua casa sobre a rocha e o outro que decidiu edificar a sua casa sobre a areia. Nós precisamos, queridos, ser como o primeiro homem, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, e não como o insensato que construiu a sua casa em um solo que não era propício, e que com o passar dos tempos, aquela casa ruiu. Queridos, quanta insensatez nós temos visto nos últimos tempos. Quanta falta de discernimento. Quantos de nós hoje em dia esquecemos de fundar a nossa casa, de estar na presença de Deus, para que nós venhamos a ser felizes. Hoje em dia, queridos, é muito fácil, sabe, aceitar as coisas. Aceitar as coisas. Outro dia eu estava em casa, conversando com um amigo meu, e ele falava para mim assim: pastor Emerson, eu acho que às vezes nós pregamos e as pessoas não entendem. É como se nós estivéssemos correndo na contramão do mundo. Porque nós pregamos o certo, mas muitas vezes as pessoas nos dizem que nós estamos errados. Ou seja, é como se nós estivéssemos lutando contra uma corrente, porque tudo não é nada a ver. Tudo pode, não tem nada a ver. Isso está entrando, queridos, no meio dos crentes. E essa falta de senso, essa insensatez, tem derrubado muitas casas. Muitas casas têm ruído, porque o sacerdote,
o marido e a esposa, não estão atentos à fundação da sua casa. E toda construção, queridos, você precisa entender, ela passa por um plano, ela passa por um projeto, e nós precisamos seguir esse plano, precisamos seguir esse projeto, com toda a nossa dedicação e cuidado. Quantos creem que Deus tem um plano e um projeto para a sua família? Quantos creem que Deus tem o melhor para você? Mas é necessário que nós venhamos a seguir o plano e o projeto que Ele tem para nossas vidas. Um homem que é sábio, ele vai seguir o plano. E qual é o plano, pastor? O plano é esse aqui, a palavra de Deus. Se a sua casa estiver firmada na palavra de Deus, na rocha que é o Cristo Jesus, essa casa não vai ruir. Isso é muito simples. Um homem de Deus e uma mulher de Deus busca sabedoria na palavra do Senhor. Mas muitos têm buscado sabedoria onde não é para ser. E deixa que a serpente, o inimigo, comece a adentrar na sua casa, achando que tudo pode, que não tem nada a ver, e daqui a pouco as brechas começam, as fissuras começam, as rachaduras, e acredite, queridos, que nenhum prédio cai de cima para baixo, a não ser no caso das Torres Gêmeas, que ali o avião veio, bateu e ela desmoronou de cima a baixo. Toda construção, quando chega a ruir, ela começa a ruir de baixo para cima. É nas pequenas coisas, é nas pequenas fissuras, é na falta de cuidado, é na falta de atenção que a nossa casa começa a ruir, queridos. Mas eu quero declarar aqui que essa igreja só tem mulher sábia e homem sábio, que tem cuidado bem da sua casa, de toda a sua família, que são atalaias, vigias, que guardam as suas casas na palavra do Senhor. Aqui não há nenhum homem insensato, aqui não há nenhuma mulher insensata, aqui só tem homem sábio para a honra e glória do Senhor. Amém? Receba isso sobre a sua vida, que Deus derrame cada vez mais graça e sabedoria na sua vida, para que você possa guardar a sua casa, que é um jardim preparado por Deus para você. Na nossa vida é assim, queridos, precisamos prestar atenção nas pequenas fissuras, nas pequenas falhas, para que o nosso bem mais precioso, que é a nossa família, não venha desmoronar. Quando nos afastamos de Deus, o muro de proteção que nos cerca se torna frágil. Quando estamos na presença de Deus, queridos, Deus ele nos cerca com o seu amor, com o seu direcionamento, nos cerca, sabe, com a tua palavra. Mas quando nós nos afastamos dele e da sua presença, esse muro de proteção deixa de existir em nossas vidas. E porque esse muro de proteção deixa de existir, abre-se uma fissura. E essa fissura, se nós não cuidarmos, eu volto a falar, vai provocar um grande estrago nas nossas vidas. E quantos de nós, queridos, quantos de nós temos pago um alto preço? Quantos de nós temos pago um alto preço, até a nossa família, porque temos nos afastado de Deus? Quando nós nos afastamos de Deus, deixamos de buscar a presença do Senhor, a palavra de Deus nos diz que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. E ele só entra, queridos, através das brechas e das fissuras que nós abrimos. Mas se nós temos Deus à nossa volta, esse muro de proteção que nos cerca com seu amor, nada vai penetrar, porque a nossa casa está guardada e firmada na rocha que é o Cristo Jesus. Então você precisa estar atento, você precisa ter sabedoria na sua vida, para que a partir do momento que alguma brecha, alguma fissura venha se abrir na sua casa, você corra para os pés do Senhor e tampe essas brechas o mais rápido possível. A palavra de Deus nos diz em Efésios 6,12, que a nossa luta, ela não é contra carne e nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo de trevas, contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Está lá em Efésios 6, versículo 12. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, querido, que você precisa estar vigilante. Você precisa estar atento. Porque o inimigo, ele é sagaz. Nós estamos aqui, nesse exato momento aqui, adorando, louvando, buscando a Deus. Você está recebendo uma palavra de direcionamento para a sua vida.
Mas nesse exato momento também há uma guerra espiritual. Os anjos do Senhor estão batalhando por nossas vidas. Há uma guerra espiritual por nós. O inimigo, ele quer nos matar os nossos sonhos, ele quer destruir nossa família, porque esse é o ofício dele: matar, roubar e destruir. Mas aqueles que estão na presença do Senhor recebem vida e vida em abundância. Mas você precisa estar atento. Há uma guerra espiritual. Outro dia eu conversava com um amigo meu, e ele relatando: pastor Emerson, muitas pessoas têm me procurado para se aconselhar, muitos casais têm me buscado, mas na minha casa começou a ter contenda, de vez em quando eu discuto, de vez em quando há alguma coisa que está acontecendo. Eu falei: você precisa estar atento à voz do Espírito, porque se você se levanta para ajudar pessoas, se você aconselha, se você tem restaurado vidas, você precisa estar vigilante, porque o inimigo, ele não vai ficar quieto, ele não vai ficar parado, ele não vai ficar lá te dando parabéns porque você reconciliou um casal, porque você se levantou, você se posicionou. Lógico que ele vai tentar afetar a sua vida, mas se você estiver vigilante, se a sua casa estiver firmada na rocha que é o Cristo Jesus, o inimigo não tem poder. Queridos, essa é a nossa briga, essa é a nossa luta. Às vezes brigamos em casa, discutimos, passamos por dificuldades. Por quê? Porque nós não estamos prestando atenção na voz do Espírito de Deus. E Ele nos mostra o que está acontecendo. Mas muitas das vezes nós damos mais crédito àquilo que está errado do que àquilo que está certo. Muitas das vezes nós discutimos por besteira. Há uma contenda que surge do nada. Quantas vezes eu chamo a minha esposa no nosso carro, vamos orar, vamos repreender. Porque às vezes vem uma palavra torta, algo errado, e ali começa uma discussão sem nada. Quantos aqui já aconteceram isso com vocês? Não é verdade? É extremamente normal isso dentro de uma família, dentro de um casal. A diferença é porque aquele que está com a sua casa firmada na rocha, que é o Cristo Jesus, ele sabe discernir que há uma batalha. Então você se levanta em oração, guerreia, e o inimigo é derrotado, e a paz volta a reinar dentro do seu lar. Esteja atento, esteja atento. Não abra nenhuma brecha. Não deixe que o inimigo venha destruir o seu bem mais precioso, que é a sua família. E que brechas são essas, pastor? Que brechas são essas que podem ser abertas na minha casa? A primeira brecha, queridos, é a falta de amor. Falta de amor. Como nós temos visto tanta falta de amor nas casas, tanta falta de compreensão, tanto egoísmo, sabe? Não nos colocamos no lugar do outro. O marido não se coloca no lugar da esposa, a esposa não se coloca no lugar do marido. E ali surgem brigas, contendas, discussões. Por quê? Por falta de amor. Precisamos trapar a brecha da omissão com nossas responsabilidades de pai e sacerdotes do lar. Muitos têm se omitido, queridos. Muitos têm se omitido das suas responsabilidades. Um homem de Deus, um pai abençoado, ele se levanta em oração como guardião do seu lar, porque Deus entregou nas suas mãos uma responsabilidade. Deus te entregou uma família, e você que é pai, você que é esposo, você precisa se levantar em oração como guardião da sua casa e não se omitir. Mas muitos estão se omitindo e Deus não se agrada disso. Temos visto a brecha da rebeldia de filhos contra os pais, filhos que não honram seus pais, que não dão a honra devida aos seus pais. Quando os pais vão chamar a sua atenção, até confrontam os pais. Ou seja, estão perdendo as bênçãos do Senhor, porque o mandamento nos diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre essa terra. Mas muitos têm perdido essa bênção, porque têm aberto essa brecha. Quantos pais têm abandonado seus filhos? Quantos filhos têm abandonado seus pais? Isso é tão triste. Hoje foi feita uma visita lá na casa da fraternidade. E quantos ali não foram abandonados por seus filhos? Se não fosse aquela casa da fraternidade, muitos ali estariam jogados. Por quê? Porque os filhos não honraram mais os seus pais. Existe uma coisa: não existe ex-filho, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Existe sim pai, mãe e filho para toda a vida. Não deixe que essa brecha venha destruir o seu lar.
Ame o seu pai, ame a sua mãe. E você que é pai e filho, você que é filho, aprenda a ouvir seus filhos. Aprenda a dar tempo de qualidade para seus filhos. Muitos pais hoje abrem uma brecha pela falta de tempo. Muitos hoje usam a falta de tempo como desculpa. E essa brecha da falta de tempo tem destruído muitos lares, tem destruído muitas famílias. Por quê? Duas coisas o inimigo vai fazer na nossa vida, queridos. Eu quero que você entenda isso. Ou ele vai te paralisar, ou ele vai te colocar muita coisa para que você se distraia. Duas coisas ele vai fazer. Ele vai te ativar de uma forma tão grande, vai colocar tanta coisa na sua vida, para que você não tenha tempo para mais nada. De repente você vai prestar atenção. Se você não prestar atenção, você vai começar a perder sua família. Por quê? Por causa da falta de tempo. Ou então ele vai te paralisar. Você não vai ter mais ânimo, vai ficar triste, achando que tudo é assim, que não tem mais jeito, que o seu casamento não tem mais jeito, que a sua casa não tem mais jeito, que os seus filhos não tem mais jeito. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, nós servimos a um Deus que é vivo e um Deus que faz nova todas as coisas. E o inimigo não tem poder para nos paralisar, porque grande é o nosso Deus. E nós vamos levantar sim, em oração e como guardiões da nossa casa. Porque o nosso Deus é forte, Ele é poderoso. Mas não deixe que a falta de tempo seja uma brecha para que você venha perder o seu bem mais precioso, que é a sua família. Outro dia eu conversava com um outro amigo meu, ele falando: pastor, como é que o senhor dá conta? Eu falei: dá conta de quê? De tanta coisa. Eu falei: cada caixa no seu devido lugar. Como assim? Eu falei: eu sou um representante comercial. É a minha profissão. Eu sou um pastor e eu sou um pai. E ele aí? Eu falei: cada momento Deus me dá uma graça. Porque se não for pela graça e a misericórdia dele, eu não vou conseguir. Então o conselho que eu te dou: ore a Deus e peça para que Deus te dê equilíbrio e sabedoria, para que você venha conduzir cada área da sua vida. Porque, queridos, eu não pedi. Aliás, ninguém me obrigou a trabalhar. Eu decidi trabalhar. O pastor Heber não me obrigou a me tornar um pastor. Eu decidi ser um pastor. Eu decidi me casar e eu decidi me tornar a ser um pai. Nós decidimos, e quando nós decidimos, nós temos que honrar as nossas decisões. Mas para que nós venhamos a honrar as nossas decisões, nós precisamos de graça e sabedoria sobre as nossas vidas. Não deixe que você venha se atribular com tantas as coisas. Não deixe o que é urgente tome conta do que é importante. O que é importante para você é a sua família. As outras coisas podem ser até urgentes, mas cada uma delas vai ter o seu tempo devido. Então, quando eu sou um representante comercial, eu procuro ser o melhor representante comercial que eu posso ser. Quando eu sou um pastor no meu ministério, eu procuro ser o melhor pastor mediante a graça de Deus que Ele derrama sobre a minha vida. E quando eu sou um pai, quando eu sou um esposo, eu procuro ser o melhor pai e o melhor esposo que Deus me dá condições de ser. Que seja assim na sua vida, que seja assim na sua casa, que cada área da sua vida Deus derrame graça e sabedoria para que você possa ser o melhor dentro daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Nunca deixe que a tribulação, o cansaço, o desânimo venha se abater sobre a sua vida. Se Deus colocou algo na sua mão, é porque Ele vai te capacitar para cuidar. Deus não coloca nenhum fardo que nós não venhamos a carregar. Aliás, Ele não coloca fardo nenhum. Ele só coloca bênção sobre as nossas vidas. Tudo que nós temos que fazer é pedir graça e sabedoria para administrar as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. A sua família é uma bênção, o seu trabalho é uma bênção e o seu ministério é uma bênção. E Deus vai cuidar de tudo e tudo já deu certo para a honra e glória dEle. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Queridos, Salmo 127, a partir do verso 1, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados até enquanto dormem.
Queridos, esses 2 primeiros versículos nos falam que nós precisamos eleger as prioridades certas. Porque não adianta a gente trabalhar até morrer, sabe? Se nós não estivermos colhendo frutos desse trabalho. E é o que eu falava agora há pouco. Que cada área da nossa vida, nós viemos pedir a graça de Deus e sabedoria. Jesus disse lá em Mateus 6,19: não juntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E a pergunta que eu faço essa noite aqui, queridos: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Faça essa pergunta para você. Eu tenho orado para que o meu coração esteja sempre na presença de Deus, para que Deus me ajude a buscá-lo sempre, porque se o meu coração não estiver na presença de Deus, eu não vou conseguir fazer nada, porque nós necessitamos dessa presença. Como o Kevin ministrou, que esse trono que é o nosso coração precisa estar cheio da presença de Deus. E nós precisamos estar, sabe, vasculhando, sondando o nosso coração dia após dia. No que está sendo firmado o nosso coração? Do que nós estamos enchendo o nosso coração? Do que nós temos entulhado o nosso coração? Que o nosso coração nunca se encha de egoísmo, nunca se encha, sabe, de rancor, de mágoa, de ressentimento. Que o nosso coração sempre esteja alegre e grato na presença do Senhor. Eu sempre falo isso, que Deus pode até não nos dar aquilo que nós queremos, mas tudo aquilo que nós necessitamos, Ele sempre vai nos dar, para a sua honra e glória. Ele é um pai, e um pai sempre dá o melhor para os seus filhos. Então, queridos, para que você tenha uma família abençoada, uma família alicerçada na presença do Senhor, é necessário que você invista na sua família, invista nos seus relacionamentos, porque de todos os seus relacionamentos, vai depender do seu relacionamento com Deus. Se você se relacionar bem com Deus, você vai conseguir se relacionar bem com o seu cônjuge, vai conseguir se relacionar bem com seus filhos, vai conseguir se relacionar bem no seu trabalho, na sua faculdade, porque o seu maior e primeiro relacionamento tem que ser com Deus. Eu lembro quando nós começamos o ministério, e nós tínhamos tantas dúvidas, tantas coisas passavam no nosso coração, mas quando nós começamos a nos aprofundar em Deus e na sua palavra, a ter relacionamento com Deus, tudo mudou, tudo mudou. Nós oramos até hoje, até pelos nossos patrões. O senhor ora pelo seu patrão, pastor? Oro para que Deus o abençoe, porque se Deus o abençoa, Ele me abençoa. Mas muitos de nós não entendemos isso. Amanhecemos já amaldiçoando o nosso trabalho, falando mal do nosso patrão, reclamando, em vez de orarmos para que Deus mude o coração dele. Para que essa empresa que nós trabalhamos seja uma empresa abençoada, que essa empresa possa gerar frutos na nossa cidade, que as pessoas aqui possam ter o pão sobre a sua mesa. Filhos de Deus, queridos, se relacionam com Deus, porque os seus outros relacionamentos dependem do seu relacionamento com Deus. Que seja assim na sua casa, que você possa se relacionar com Deus todos os dias, e que para que Ele se mostre a você o caminho que você deve seguir. Você deve se relacionar bem com a sua esposa, se relacionar bem com o seu marido, porque uma família alicerçada, uma família firmada na rocha, a base desse casamento e dessa família é o casal. E quantos casais não têm honrado um ao outro? Quantos casais não têm, sabe, respeitado? E quando a palavra de Deus diz que a mulher deve respeitar o marido e que o marido deve amar a sua esposa, mas muitos não têm cumprido esse mandamento de amar e respeitar. Por quê, pastor? Porque o egoísmo está plantado nessa casa. Mas muitos casais que eu vejo, que hoje têm a sua vida restaurada e entenderam esse princípio, e que hoje se amam e se respeitam, tem sido um farol no meio dessa geração que tem se perdido. E a minha declaração aqui essa noite, queridos, é que para você seja, através do seu relacionamento, do seu casamento, uma bênção para as famílias da nossa cidade, em nome de Jesus. Outro dia eu estava lá no nosso retiro de casais, aí entrei na cozinha, estava lá a irmã Branca,
Irmã Branca está ali com o irmão Eloy. Cadê? O irmão Eloy está aí? Está ali, irmã Branca. Aí quando eu entrei na cozinha, estava lá a irmã Branca. Olha, o Eloy não pode comer isso. Olha, o Eloy não pode isso. Separa a comida do Eloy. Ela falando com as moças lá, com todo o carinho e respeito. Gente, eu achei aquilo tão bonito. Olha só, eu fiquei olhando aquilo. Todos os dias ela ia lá e pedia para que cuidasse da comida do irmão Eloy. Sabe o que é isso, queridos? Isso é amor. Isso é amor. Quantos anos eles já estão casados? Filhos grandes. E até hoje ela cuida do seu marido. O que seria do Eloy sem a Branca, gente? O que seria de mim sem a pastora Solange? O que seria do pastor Antônio sem a pastora Fabiana? Né? Vocês sabiam que o pastor Antônio foi considerado o caba mais corajoso de Castanhal? Sabia disso? Quando ele decidiu casar com a pastora Fabiana, e ele foi lá falar com o seu Tonhão. O cabo é corajoso, o paraibano macho, meu amigo. Está aí, uma família linda, uma família abençoada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então olhe para o seu cônjuge, diga o quanto você o ama, e que sem ele você não é nada. Deus é bom demais, queridos. Deus nos dá família, Deus nos dá momentos assim para que nós venhamos. Temos as nossas brigas, as nossas contendas e as nossas discussões. Isso é normal, mas o que nós não podemos é nunca deixar que isso venha nos atrapalhar e que isso venha nos deixar a desistir das nossas famílias. Nossa família é o bem mais precioso que nós temos. Amém? Queria que você ficasse de pé. Queria que você, nesse exato momento, quem está com a sua família aí? Quem está com a sua família? Se você não está perto da sua família, eu queria que você estivesse aí perto da sua família. Que vocês se abraçassem assim, ó. Igual o abraço do ursão. Sabe aquele abraço do urso, assim, ó? Assim, aí. Se puder dar um cheiro aí, dá um cheiro. Né? Cadê os filhos aqui? Cadê os filhos aqui? Quem estiver perto do seu papai aí, dá um beijão no papai, um beijão na mamãe. Diga aí, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha. Olha o Henrique, já vem correndo aqui para beijar o papai e a mamãe. Isso é lindo. A família do povo de Deus é assim. Ô pai, que bênção, que bênção, que bênção. Graças a Deus. Cadê o ministério de louvor? Convidar o ministério de louvor aqui. Enquanto nós ministramos uma canção, eu quero que você continue aí abraçado, agarrado com a sua família, e que mediante essa palavra, você peça a graça de Deus, peça para que Deus te capacite cada vez mais, para que Deus derrame mais amor no seu coração, e que a sua família continue sendo alicerçada na rocha que é o Cristo Jesus, e que se aparecer alguma brecha, você vai correr e vai tapar essa brecha rapidinho, em nome de Jesus. Amém? Continue aí abraçado. Abraça aí a sua família. Se você quiser falar um eu te amo, diga. Aproveite esse momento. Sabe que Deus me mostra aqui essa noite, queridos, que relacionamentos aqui estão sendo restaurados. Deus te pegou. Deus te pegou. Talvez você saiu de casa brigado com a sua esposa e Deus te pegou. E agora, pastor? Agora é hora de reconciliar. Talvez você saiu de casa brigando com os meninos, chamando a atenção dos meninos, né? E Deus te pegou aqui. É hora de pedir perdão por menino, e o menino pedir perdão para o papai e para a mamãe. Porque Deus quer restaurar esse relacionamento lindo que é a sua família. Mas Deus me mostra aqui também que tem pessoas aqui essa noite que precisam chegar na sua casa, pegar o seu telefone e ligar para aquele irmão, para aquele parente que você já está um bom tempo sem falar com ele. E talvez você diga no seu coração assim: pastor, ele me magoou, ele me feriu, sabe, eu não consigo liberar perdão, porque eu estou tão ferido com esse meu parente. Sabe o que é o meu conselho para você? Olha para aquela cruz, porque aquele que se entregou naquela cruz também foi magoado, foi ferido, foi desonrado, e nem por isso ele recuou 1 milímetro.
Ele nos aliançou com o Pai através do seu sacrifício. Então faça esse sacrifício ainda essa noite. Chegue na sua casa e restaure o seu relacionamento, porque Deus me mostra aqui que tem pessoas pesadas, com o seu coração amargurado, mas também está doido para ligar para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, para aquela seu parente e dizer que o ama. Eu sou guiado aqui, eu estou sendo aqui, queridos, nesse exato momento, um profeta sobre a sua vida. Deus quer que você comece o ano de 2020 restaurando todos os relacionamentos que ficaram para trás. Sabe aquele relacionamento da época da política ainda, que você não restaurou até hoje? Deus está te incomodando. Liga lá e restaura, que hoje Ele te pegou e Ele vai te pegar de novo. Amém? Ô Pai, vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Abrace aí a sua família. Aleluia. Oh. Aleluia. Teu amor é pra sempre. Cante isso com a sua família. Cante o amor de Jesus. Tu és bom. Ele é bom. Todo tempo. Ele é maravilhoso. Justiça está. Aleluia. Em ti. Teu amor é pra sempre. O amor de Deus sempre vai estar sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua família. Eu quero que você abrace a sua família novamente. Enquanto eu estiver orando, você também vai orar comigo. Vai concordar e vai profetizar as bênçãos do Senhor sobre a sua família. Pai, eu oro aqui essa noite e te peço, Pai, que o Senhor abençoe as famílias que estão reunidas aqui essa noite. Que o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia esteja sempre sobre a casa dos meus irmãos. Que nenhuma brecha se abra, que o inimigo nunca se adentre à casa dos meus amados irmãos. O inimigo, ele é um derrotado. A tua palavra diz que o Senhor odeia o divórcio, e nós anulamos aqui, Senhor, pela tua palavra, todo espírito de divórcio, todo espírito de separação, todo espírito de contenda. Que a tua paz, que excede todo entendimento, venha reinar sobre a casa dos meus amados irmãos. Pai, a tua palavra diz que o Senhor voltaria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e eu oro aqui, Senhor, por pais e mães abençoadas, pais e mães que se comprometem a criar seus filhos nos caminhos do Senhor. Eu oro por filhos que vão honrar seus pais, que vão amar seus pais, que serão filhos que vão se cumprir o Salmo 112, que diz que a minha geração, a geração dos retos, será poderosa aqui nessa terra. Que os filhos que estão aqui essa noite, os filhos da cidade de Castanhal, seja uma geração abençoada, uma geração próspera, uma geração de homens e mulheres de Deus. Pai, eu oro, Deus, te pedindo que haja mais amor no nosso meio. O apóstolo Paulo nos diz que no final de tudo iriam restar 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, esteja sobre sempre a nossa casa, sobre a nossa família, nos guardando, nos protegendo e nos abençoando, em nome de Jesus.